Passou, gente? Vamos lá, dando início a essa aula aqui, esse estudo de hoje. Você vai aprender a como preparar uma pregação do zero. Hoje, nós juntos, nós vamos preparar uma pregação do zero. É isso mesmo. Você vai ver como é os meus bastidores, como que é o meu dia a dia, para eu poder se preparar para pregar, para eu poder pegar a Bíblia e falar assim, Senhor, como que eu faço, Senhor, para poder pregar a Tua palavra e alcançar muitas vidas? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Quais são as etapas? E você vai aprender hoje, através desse estudo, como preparar uma pregação do zero. Nós vamos fazer juntos uma pregação do zero. Talvez ninguém nunca fez isso por você. Talvez ninguém nunca pegou na tua mão e falou assim, vem cá que eu vou te ensinar, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou te contar segredos da Bíblia, do ministério de Jesus, sobre os profetas, como que eles pregavam, quais são as formas mais impactantes que os pregadores que marcaram essa geração, que marcaram gerações antes da gente pregam. Você quer aprender isso? Por que Eliseu Rodrigues prega de uma maneira tão impactante, que Deus usa a vida dele, Marcos Feliciano, Cláudio Duarte? Por quê? O que eles têm assim, de tão especial na vida deles? Você vai aprender hoje coisas que vão marcar para sempre a tua vida espiritual. Amém? Ó, quem aí baixou? Eu mandei lá no grupo, gente, esse esboço de pregação. Quem está no meu grupo de estudos recebeu esse esboço de pregação gratuito. Gente, eu vou pregar isso aqui domingo agora, eu vou pregar essa mensagem. Deus falou comigo, foi assim, o pastor falou para mim terça-feira, no final do culto, ó, domingo você vai pregar. E aí na quarta-feira eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo me deu essa mensagem, logo de primeira, que eu já li esse texto, e eu escrevi esse esboço, mandei no grupo para vocês, e agora a gente vai estudar junto e eu vou pregar essa mensagem domingo na igreja que eu congrego. Amém? Você pode usar essa mensagem também para você pregar. Você pode usar essa mensagem para você pregar na sua igreja. Você pode estudar ela e pregar as partes que o Espírito Santo mais tocar no teu coração. Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Primeira coisa, ó. Nós vamos fazer uma pregação expositiva. Irmão Vitor, o que é uma pregação expositiva? Pregação expositiva é quando você prega um texto maior, uma passagem completa. Exemplo, um milagre de Jesus, um capítulo inteiro da Bíblia, uma epístola, exemplo, a carta de Coríntios, ou a carta que foi escrita aos Filipenses. Então, a pregação expositiva é uma passagem completa, uma passagem maior das Escrituras. E é esse tipo de pregação que nós vamos fazer aqui. Ok? A pregação expositiva é a mais fiel, porque você prega sempre dentro do texto e contexto da passagem bíblica. Então, o primeiro passo para você poder fazer uma pregação do zero é você ler e entender todo o contexto da passagem. Esse é o primeiro passo. Ah, vou pregar, irmão Vitor, eu não sei o que eu vou pregar ainda. Você precisa pegar um texto e ler pelo menos o capítulo inteiro dele. Se você pegar só um versículo para ler de maneira isolada, você não vai conseguir entender o texto no seu contexto original. É como se você estivesse olhando só uma pontinha do iceberg. Você tem que olhar ele todo, você tem que olhar o contexto todo da passagem para você poder entender o texto e assim você começar a extrair lições do texto. O segundo passo para você fazer uma pregação do zero é que você precisa explicar a passagem em cada parte da história, ou focar nas partes que você mais achar importante. Vou dar um exemplo aqui, ó, gente. Eu vou pegar aqui, ó, Jeremias. Eu amo pegar Jeremias, Moisés. Olha só, Jeremias. Cadê? Aqui, ó, Jeremias. Então, aqui em Jeremias capítulo 1, o que eu fiz? Eu fiz minha pregação expositiva, ó, quem está no Instagram aqui, ó, tá vendo aqui? Jeremias. Tá grifado assim por quê? Porque são as partes mais importantes da minha pregação. Então, quando você for pregar, o que você vai fazer? Você vai analisar o capítulo inteiro que você for pregar e você grifa com a caneta as partes que você vai focar na pregação e no versículo, tá bom? Então, o versículo que você vai pregar, exemplo, o versículo 1 de Jeremias, você vai focar nesse versículo e você vai grifar ele para você não esquecer na hora que estiver pregando. Então, quando você estiver pregando, você lê o texto, você vai saber que aquela parte do versículo 1 é uma parte principal da sua pregação que você tem que focar naquela parte. Amém? Eu faço muito isso. Então, quando eu vou pregar, o que eu faço? Eu leio o texto, entendo todo o texto, e eu vou explicando cada versículo. Eu vou explicando a história por etapas. Por que as pessoas não entendem as suas pregações? Porque a sua pregação não tem um passo a passo. Não tem uma maneira cronológica das pessoas aprenderem. Então, se você for pregar a história de Abraão, conte que Abraão saiu da terra dele, da parentela, depois que ele chegou na terra prometida, teve fome, ele fugiu para o Egito, e lá no Egito, ele quase perdeu a mulher dele, só que Deus acabou expulsando ele de lá, e aí ele voltou para a terra prometida de novo. Olha só,
Aqui eu já fiz um resumo do capítulo 12 e do capítulo 13 de Gênesis para você. Por quê? Porque eu sei história em ordem cronológica da vida de Abraão. Quando você entende a Bíblia de forma cronológica, é impossível as pessoas não entenderem as suas pregações. É impossível. É impossível, querido, as pessoas não entenderem o que você está pregando quando você prega a Bíblia de maneira cronológica. Se você entender o que você precisa, a partir de hoje, pregar a palavra em ordem cronológica, ninguém mais vai ficar sem entender suas pregações. Suas pregações serão impossíveis de não serem compreendidas. Tem que pregar a palavra de Deus em ordem. E nessa pregação aqui que a gente vai estudar juntos, você vai aprender a como entender a Bíblia em ordem e pregar a mensagem. Combinado? Vamos lá. Terceira lição. O meu gato está aqui, gente. Desculpa, mas ela não sai de perto de mim. Ela não sai de perto. Né? Terceiro passo. Depois que você entendeu o texto, você explicou o texto, você tem que tirar lições do texto e pregar isso para a vida das pessoas que estão te ouvindo. Por quê? Porque se você só explicar a Bíblia, as pessoas vão falar assim, ué, mas o que esse texto tem a ver para a minha vida? O que esse texto quer me ensinar? A pessoa sai vazia do culto, porque ela só recebeu o conhecimento e não teve nenhuma aplicação na vida pessoal dela. Você tem que aprender a pegar a Bíblia e tirar lições da Bíblia para os dias de hoje. Esse é o segredo da pregação, ok? Combinado? Então vamos lá, agora a gente vai começar a entrar de vez aqui no esboço de pregação, ok? Vai entrar de vez, vamos lá. Vamos lá. Bom, nós vamos estudar hoje 2 Crônicas, capítulo 12. Tá? Qual é o tema da minha mensagem? O preço do pecado. Esse é o tema da mensagem. Algo importante, gente. Algo importante. Presta atenção. Você só vai colocar o tema da sua pregação depois que você entender o texto. Enquanto você não entender o texto, como que você vai colocar um tema na sua pregação? Não tem como, é impossível. Se você não sabe o que está escrito em Isaías 66, como você vai dar um tema para Isaías 66, para pregar esse texto? Então, o primeiro passo não é fazer o tema da pregação, o primeiro passo é entender o texto, ok? Nós vamos estudar, então, 2 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1, tá bom? Uma coisa importante, você pode alterar o tema se você quiser, não precisa ser igual ao meu. Deixa o Espírito Santo te guiar, tá bom? E essa pregação aqui, esse esboço de pregação, eu fiz uma separação em 3 partes. A primeira é a introdução, que vai ficar na cor amarela. A segunda parte é o desenvolvimento, na cor verde. E a terceira parte é a conclusão, na cor cinza. Por que eu fiz isso? Para você entender que a sua mensagem tem que ter coerência. Tem que ter começo, meio e fim. Se você não entender isso, a sua pregação vai ser uma bagunça. Você vai ficar pulando de versículo para versículo, as pessoas não vão entender e não vai acontecer nada através das suas pregações. Por quê, irmão Vitor? Porque se as pessoas não entenderem a mensagem que você prega, a palavra de Deus não vai ter efeito na vida espiritual delas. E aí você vai ser um pregador sem resultado, sem ganhar almas, sem as pessoas receberem o Espírito Santo, sem pessoas sentirem a presença de Deus. E não é isso que você quer. Você quer que as pessoas sejam impactadas com as mensagens que você vai pregar. Ok? Quem está me entendendo aí? Quem está aqui no YouTube? Quem está entendendo, escreve aí. Entendi. Quem aprendeu até aqui, já que eu expliquei, escreve entendi. Tá bom? Vamos lá, gente. Tem muita coisa ainda para eu poder ensinar vocês aqui. Então, cada comentário que está escrito nesse esboço, cada comentário, eu grifei as palavras-chave dos versículos. Então, preste bem atenção nas palavras que estão grifadas nos versículos. Vamos lá, agora começa, hein? 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz assim, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Lembra que o primeiro passo que a gente viu, o primeiro passo é entender, primeiro passo, ler e entender o texto. Então, é o que a gente vai fazer agora. O primeiro passo da nossa pregação, do nosso estudo aqui hoje, é ler e entender o texto. Então, vamos lá. Acabei de ler aqui, 2 Crônicas 12, versículo 1. Olha o que diz o texto. Depois que Roboão se fortaleceu, se firmou como rei, todo Israel abandonou a lei do Senhor. Quem que é Roboão? O que ele estava fazendo no texto? Isso é o básico para você entender o versículo. Primeiro, descubra quem está no texto e o que a pessoa está fazendo. Quando você tem isso na sua mente, você consegue entender o versículo. Você consegue entender o que está acontecendo no versículo. Quando você lê a Bíblia, você procura na sua leitura quem está no texto e o que a pessoa está fazendo, você já lê entendendo a Bíblia. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu já leio a Bíblia procurando quem está nesse texto. O que essa pessoa está fazendo? Vou pegar um exemplo aqui aleatório. Vou pegar um exemplo aleatório aqui para vocês,
Tá bom? Ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Exorto-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos em uma mente e um mesmo parecer. Então eu já leio assim, nossa, quem está nesse texto? Quem está falando nesse texto aqui? O que essa pessoa está querendo dizer? O que ele está fazendo? Quando você faz isso, fica muito mais simples de você entender o que você quer pregar. Amém? Então vamos lá. Quem que era Roboão? Quem que era Roboão? Roboão era um rei, gente. Ó, eu coloquei aqui no estudo para vocês. Ó. Roboão era um rei. E ele era filho de Salomão. Então ele foi o segundo rei do reino de Judá na Bíblia, após a morte de Salomão. O que Roboão fez aqui? A Bíblia diz que o Roboão, ele abandonou a lei do Senhor. Então, olha só o comentário que eu fiz. Roboão era um rei, ou seja, um líder. Ele era o líder da época. Mas quando o líder se desvia, o povo, a igreja, a família também se desvia porque segue o seu exemplo. Repare que quando Roboão se afastou do Senhor, todo Israel também abandonou a lei do Senhor. Olha só isso. E eu acabei de entender o texto e já estou começando a tirar lições do texto. Você que tem esse estudo aqui, você tem cada versículo comentado a respeito do que você deve pregar. Ok? Vamos lá então, versículo 2 agora. Versículo 2. Ó, versículo 2. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Então a gente já sabe que Roboão era um rei e que se desviou dos caminhos do Senhor. E por causa disso, todo o povo também se desviou. E como consequência da desobediência do povo, Israel foi atacada pelo rei do Egito, que se chama Sisaque. Olha só o que a gente já entendeu aqui, gente. Olha só a compreensão que nós já tivemos aqui do texto no versículo 1, no versículo 2. Olha que pregação profunda que vai ficar a sua mensagem. Por quê? Qual é a lição que eu posso tirar desse texto? Que o pecado ele tem um preço. Suas escolhas têm um preço. E o povo de Israel agora está enfrentando as consequências de seus pecados. Olha isso, gente. Como é simples fazer uma pregação. Eu entendi o texto e agora estou tirando as lições do texto. A gente entendeu que no versículo 1 o rei se desviou, o povo se desviou, e por causa disso havia uma grande guerra sobre eles. E agora eles estão colhendo o quê? As consequências de seu pecado, porque o pecado é prazeroso. Para a carne, o pecado é gostoso, gente. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Ninguém adulterava, ninguém roubava. Para a carne, o pecado é prazeroso, mas a consequência dele é amarga. Você pegou isso? Você entendeu isso? Então, olha só como que eu estou preparando a minha pregação. Eu estou examinando versículo por versículo, entendendo versículo por versículo, sabendo que um versículo tem ligação com um versículo posterior. O versículo 1 é a continuação, é a consequência do versículo 2. O 2 está continuando o texto e vai para o 3 e assim vai. Amém? Vamos lá, versículo 3 agora. Versículo 3, ó. E com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas, etíopes que vieram do Egito com ele, e conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o rei de Sisaque, ele foi conquistando Judá. Ele foi vencendo batalhas. Por que, irmão Vitor? Porque o povo de Israel estava em pecado. Deus deixou com que o povo de Judá ali tivesse derrotas. Por quê? Para eles entenderem que aquilo era consequência de seus pecados. Então, quando você anda em obediência e você é abençoado, Deus é justo. Mas quando a gente colhe os frutos de nossos pecados, Deus também está sendo justo. Olha o comentário que eu fiz a respeito do versículo 3 e 4. Sisaque era o rei do Egito. Ele conquistou várias cidades e estava prestes a tomar Jerusalém. Tem provações que são mais fortes do que nós. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas reconheça sempre suas limitações. Esse era o problema do povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo grandes derrotas, mas eles não reconheciam que eles estavam fracos, que aquelas provações eram mais fortes do que eles estavam sendo derrotados. Quando você não se humilha diante de Deus, nada acontece na tua vida.
É que, gente, eu não posso confundir as coisas aqui, tá? Eu estou ensinando a como fazer uma pregação, não estou pregando o texto para vocês. Apesar de as duas coisas serem juntas, mas eu não quero pregar o texto para vocês, eu quero só ensinar vocês como preparar essa pregação. Depois que o povo começou a sofrer derrotas, aqui no versículo 3 e 4. Olha o que Deus fez, porque Deus avisa, Deus é misericordioso. Olha o que Deus fez, gente. Então, o profeta Semaías se apresentou a Roboão. Lembrando que Roboão era o rei. Roboão era o líder. E Deus mandou um profeta até Roboão e até os líderes de Judá, que se haviam se reunido em Jerusalém, porque Jerusalém ainda não tinha sido tomada. Eles tinham se reunido lá, porque eles não queriam que Jerusalém fosse tomada. E Deus mandou o profeta lá para falar com eles. E olha só o que o profeta falou. Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Deus avisou o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, né, que eles estavam sendo vencidos e derrotados, porque eles estavam em pecado, porque eles tinham abandonado a Deus. Qual é a lição que eu tiro desse texto, irmão Vitor? Ai, gente, o meu gato está aqui de novo. Está aqui de novo, vai para lá, agora não é hora de brincar. Vamos lá. Qual é o comentário que eu fiz desse texto? Que Deus usa o profeta Semaías para avisar o povo que a culpa era deles mesmos. E eles estavam colhendo frutos de suas próprias escolhas. Olha que lindo isso, gente. Quantos de nós não estamos passando por provações? Nós estamos colhendo frutos dos nossos próprios pecados. Olha que mensagem para você pregar. Olha a mensagem, gente. Olha como é simples o texto. Olha como não tem complicação. Perceba que é só você ler com atenção. É só você descobrir quem está no texto, o que a pessoa está fazendo, qual lição posso tirar do texto. E você pega isso e começa a ensinar para as pessoas. Você não precisa ser um mestre de teologia para começar a pregar. Gente, eu comecei a pregar com 17 anos de idade. Eu não sabia o que estava escrito nem em João 3,16. E depois da minha primeira pregação, Deus abriu um monte de portas para mim. Deus me levou para muitos lugares sem eu nunca ter lido a Bíblia nenhuma vez. Então você não precisa ser um mestre da teologia. Você precisa apenas entender o texto e pregar o texto com sabedoria. Versículo 6 agora. Depois que eles ouviram a mensagem do profeta Semaías, o que o povo de Israel fez? Eles se humilharam. Olha o que diz o texto no versículo 6. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Eles sabiam porque aquilo estava acontecendo com eles. Eles sabiam que aquela provação era fruto da desobediência deles, e isso era justo, gente. É justo a gente colher frutos dos nossos pecados. A gente gasta dinheiro adoidado, comprando iPhone, viajando, né, só com besteira, e a gente não percebe que a gente está gastando nosso dinheiro errado, e a gente depois fica sofrendo por isso. É justo. Tem muitas pessoas que acham que Deus é injusto, e não é não, elas são injustas. Qual foi o comentário que eu fiz desse versículo? Olha só. O que devo fazer em minhas lutas? O que eu devo fazer em minhas provações? Faça como o povo de Israel. Se humilhe. Reconheça que você está tendo a vida que você merece. Que você está colhendo frutos de suas próprias escolhas. Esse é o segredo para você vencer as lutas da vida. Para você vencer as batalhas da vida, você precisa reconhecer, se humilhar diante do seu Deus. E agora eu coloquei uma pergunta de reflexão no meio da minha mensagem. Qual é a pergunta de reflexão? Vale a pena pagar o preço do pecado? O que você acha? Você que está aí no Instagram, você que está aqui comigo no YouTube, vale a pena pagar o preço do pecado, sim ou não? Você vai fazer essa pergunta no meio da sua pregação. Você vai falar para as pessoas, gente, vale a pena pagar o preço do pecado? Vale a pena perder a família por causa do pecado? Vale a pena perder a presença do Espírito Santo por causa do pecado? Vale a pena perder a salvação por causa do pecado? E as pessoas vão começar a refletir sobre a mensagem que você está pregando. Porque você está pegando o texto bíblico, está explicando e você está colocando no coração das pessoas a mensagem. Isso aqui é profundo. A maioria dos pregadores pregam a mensagem somente para a mente das pessoas. Pregam a mensagem que chega até o coração das pessoas. E para isso, você tem que explicar de uma maneira clara, você tem que trazer ensinos do texto que você está
pregando e você tem que fazer perguntas de reflexão sobre a mensagem que você está pregando. Isso aqui é muito profundo, gente. Quem aprende isso aqui nunca mais vai conseguir pregar de uma forma que ninguém entenda. Isso aqui, gente, é um curso já que eu estou dando. Já é um curso. Ah, gente, já é um curso já. Ó, e você, né? Teve muita gente aqui que não se inscreveu no ZPE, na mentoria. 7, versículo 7. E o meu gato está terrível hoje, gente. Não para. Ele está aqui, ó, querendo me morder. Olha só, ele quer me morder. Ó, ele quer brincar e não dá. Agora não dá para brincar. Agora não dá. Versículo 7. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio Semaías com esta palavra do Senhor. Então, olha só. O povo recebeu uma palavra. Ó, vocês estão sofrendo porque vocês abandonaram o Senhor. Mas eles se humilharam. E por causa dessa humilhação, Semaías foi enviado de novo até o povo, dizendo assim, ó, visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Olha que lindo isso. Olha o poder da humilhação. Olha o poder da humilhação, gente. Quando você se humilha diante do Senhor, quando você se humilha diante de Deus, alguma coisa acontece. Por isso que Pedro pregou assim, ó, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Quando você entende o poder da humilhação, nunca mais sua vida é a mesma. Então reconheça o Senhor, ore, chore, busque, se humilha e sua história vai mudar. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser a mesma pessoa. A sua vida não vai ser a mesma. Qual foi o comentário que eu fiz a respeito desse versículo? Que se você se humilhar, que se humilhar é orar ao Senhor, se arrepender, buscar, se converter. Isso foi tão forte que Deus decidiu não destruir o povo. Olha que forte isso. A busca a Deus de coração é tão forte que muda o seu futuro. Quando você busca a Deus de coração, o seu futuro muda. Quando você decide sair do pecado, o seu futuro muda, o seu destino muda. Está na hora de você começar a mudar o seu futuro. Então sai da pornografia, sai da mentira, sai do pecado que o seu futuro vai mudar. Você não vai ter um futuro de desgraça. Você não vai ter um futuro de tristeza. Você vai ter um futuro onde você vai ter provações sim, mas você vai colher as bênçãos do Senhor. Isso é muito forte, gente. Essa pregação aqui é muito forte. Eu vou pregar isso domingo, hein? Eu nem estou pregando o texto todo para vocês aqui, só estou dando algumas explicações. Tem muita coisa ainda. E eu deixei aqui, ó, a sua restauração depende do quanto você quer se humilhar diante de Deus. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. O seu futuro depende do quanto você quer se arrepender, do quanto você quer se humilhar. Olha que mensagem, hein? Quem tá entendendo aí? Quem tá pegando? Quem tá pegando esses segredos aqui? Quem tá pegando esses segredos aqui no YouTube, comenta. Comenta aqui. Peguei. Escreve aí para mim. Eu quero saber se você está aprendendo. Quem tá no Instagram, por favor, pelo amor de Deus, você não pode perder esse estudo, gente. Eu nunca dei essa aula aqui que eu estou dando para vocês. Eu nunca dei. É a primeira vez que eu estou dando uma aula onde eu estou com um esboço de pregação, explicando o texto, ensinando o que você pregar, e a pregação já está pronta. É só você pegar o esboço, assistir essa aula e depois pregar na sua igreja. E depois, é claro, né? Por favor, me manda uma mensagem depois. Vamos lá, pessoal. Peguei, estou aprendendo. É isso aí, gente. É isso aí, vamos lá. Próximo versículo, versículo 8. Eles, contudo, ficaram sujeitos. Esses sujeitos é no sentido de servos, ok? Eles ficaram servos do rei do Egito. No versículo 7, repare aqui, no versículo 7, que Deus mandou o profeta dizendo assim, ó, não os destruirei, mas lhe darei livramento em breve. Não era agora, era em breve, ok? Porque Deus ele estava usando o rei de Sisaque para derramar a ira dele sobre Jerusalém. Então Deus usa as provações para nos corrigir. A gente só é provado naquilo que a gente precisa melhorar. Nós só somos provados naquilo que precisamos melhorar, ok? Vamos lá então, versículo 8. E eles ficaram servos do rei do Egito, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Qual o comentário que eu fiz esse texto? Israel não foi destruída,
mas ficou servindo a Sisaque, rei do Egito, porque Deus queria ensinar algo para eles. Nós só somos provados aquilo que precisamos melhorar. Então, o que eu quero ensinar para você? Eu quero ensinar para você qual é a lição que você pode tirar desse texto. Qual é a lição que você pode tirar desse versículo? Qual é, querido, a lição? Qual é a lição que você pode tirar da provação que você está passando? Qual é a lição que você pode tirar das provações que você passou desse ano? Qual é a lição que você pode tirar da pandemia? Qual é a lição? E uma palavra agora. Escreve aí para mim. Escreve para mim uma palavra. O que você tem aprendido de Deus? A gente está estudando, gente, 2 Crônicas, capítulo 12. Ok? Inteirinho, capítulo 12, a gente está estudando. O que você tem aprendido nesses últimos tempos? Enquanto você escreve aí, vamos para o versículo 9. Versículo 9. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Olha que lindo isso. Vem aqui, gatinho, você está muito... Você está banando. Então, olha só, quando Sisaque, rei do Egito, ele atacou Jerusalém, o que ele fez? Ele levou todos os tesouros do templo, gente. Imagina entrar na sua igreja, levar o púlpito, levar a bateria, levar os instrumentos. Foi o que aconteceu lá no templo de Salomão. Só que, claro, não tinha bateria lá. Eles levaram os tesouros do templo, que eram de ouro. O povo inimigo entrou dentro do templo. O que eles fizeram? Eles roubaram as coisas que pertenciam a Deus. Por quê? Por que aconteceu isso, irmão Vitor? Porque quando a gente não vigia, quando a gente despreza o nosso relacionamento com Deus, o inimigo vem e rouba aquilo que a gente tem mais de valor na nossa vida espiritual. Qual é a lição que eu tiro desse texto, irmão Vitor? A lição que você tira desse texto é a seguinte, que eu tiro e você tira também. O maior tesouro foi levado do templo. As coisas mais sagradas foram roubadas. O pecado pode nos fazer perder o que mais temos de valor. Querido, querida, olha só isso aqui. Olha só isso. Se você não vigiar, o diabo vai roubar a tua família. Vai roubar o teu ministério. Vai roubar a unção do Espírito Santo na sua vida. É esse o intuito do inimigo. O inimigo tem o intuito de roubar o que você mais tem de valor na sua vida. Então vigia, fique alerta, tome cuidado. Porque você pode perder coisas que são irrecuperáveis, insubstituíveis. Toma cuidado, hein? Será que vale a pena mesmo pecar? Será que vale a pena mesmo eu largar o Senhor para ir viver uma vida de pecado? Olha a mensagem que você vai pregar, querido. Não tem como. Não tem como você não pregar de maneira impactante essa mensagem, porque é uma mensagem muito simples de pregar, e muito fácil das pessoas entenderem, e muitas pessoas serão impactadas através dessa pregação. Vamos lá, gente. Versículo 10. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze. Como roubaram os escudos de ouro, o que Roboão fez? Faz um de bronze. Para quê? Para substituir e os entregou aos chefes da guarda do Palácio Real. Então, Miau, quietinho. O nome do meu gato é Miau, gente. Ele tá miando demais hoje. Miau, você tá miando demais. O que você quer? O que você quer? Acho que ela quer sair do quarto, é isso. Só um minutinho que você já vai sair. Calma. Vamos lá. Então, como o Roboão, ele perdeu os pertences de ouro por causa dos seus pecados, ele mandou fazer de bronze. Irmão Vitor, qual a lição que eu tiro desse texto? Que Sisaque, ele roubou o ouro de Roboão, que estava no templo, né, que Roboão era responsável. Então, Roboão mandou fazer de bronze, porque o bronze, ele até brilha no sol, mas ele não é o ouro. Irmão Vitor, qual a lição que eu tiro desse texto? Que o bronze pode até, em certos momentos, parecer ser o ouro, mas ele não é. Então, não adianta a gente ter uma aparência e a gente verdadeiramente não ser aquilo que Deus quer que a gente seja. O bronze representa aqui a aparência. Por quê? Porque lá no templo, quando o sol batesse nos objetos, né? Porque tinha janelas no templo, ele podia até resplandecer, como ouro, mas ele não era o ouro. E tem muitos crentes que têm vivido assim. Eles têm refletido uma aparência de ouro, mas quando você vai ver, eles não são ouro, eles são bronze. Meu irmão, isso aqui dá uma mensagem forte também. O pecado pode tirar coisas da nossa vida que são irrecuperáveis, ok?
E no versículo 12, diz assim, ó. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele. E ele não foi totalmente destruído. Não foi totalmente. Não quer dizer que ele não teve percas na sua vida. Porque, na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Deus não vê só seus fracassos, não, viu? Deus não vê só suas lutas. Deus não vê só os seus erros. Deus vê também as coisas boas que tem na sua vida. Deus vê as coisas boas que você faz. Deus vê as coisas boas que você tem praticado. Porque tem pessoas que só te criticam, só falam mal de você, só batem em você, só falam que você não presta, não vai chegar a lugar nenhum. Deus, ele também vê as coisas boas que você faz. Deus conhece o teu coração. Deus conhece quem é você. Deus conhece. Qual é o comentário que eu fiz nesse versículo? Você pode até ter pecado, mas ainda há algo bom em ti. Os erros, infelizmente, fazem parte da vida. A questão é se você aprendeu com os pecados que você já cometeu até aqui. O que você já aprendeu com os pecados que você já cometeu até aqui? Qual lição você aprendeu com os pecados que você já cometeu até aqui? Com as perdas que você teve até aqui, qual lição você tem aprendido? Qual lição? Porque experiência, isso aqui eu ouvi do Thiago Brunet. Experiência não é você passar por um problema. Experiência é você aprender com aquilo que você está passando. Isso é experiência. Porque se você não aprendeu e não se corrigiu, você vai passar a vida inteira no mesmo problema. Você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos no mesmo problema. Ok? Então, está na hora de aprender. Está na hora de aprender mais de Deus, está na hora de aprender mais do Senhor e colocar em prática isso na sua vida. Versículo 14, olha o que diz. E ele quem? Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. O erro de Roboão é que ele não quis mais buscar a Deus e por isso ele sofreu muito. Esse tem sido o erro de muito crente. Por que tem muito crente que não consegue viver uma vida plena com Deus, o seu chamado, pregar a paz de Deus, ter comunhão com Deus? Porque você não quer buscar o Senhor. As pessoas chamam você para o culto, você não vai. Chamam você para a oração, você não vai. Chamam você para o jejum, você não vai. Coloca no seu coração disponibilidade para buscar a Deus. Quem aí quer mais de Deus? Escreve para mim nos comentários sim. Tem gente que fala assim, não posso pregar a mensagem do irmão Victor. Quem falou que não? Quem disse que essa mensagem é minha? Essa mensagem não é minha. Essa mensagem eu tirei da Bíblia. Ela está pronta na Bíblia, a mensagem. Eu só li o texto, eu só entendi o texto e vou explicar o texto para as pessoas da igreja. É só isso que eu vou fazer, gente. Eu não sou o dono da mensagem. Tem gente que pensa que é o dono da mensagem. Não. Se você for pregar algo que outra pessoa falou, que nem dei exemplo aqui do Thiago Brunet, cite, ó, eu aprendi isso com o Thiago Brunet lá, tal. Mas você vai pregar essa mensagem, você que vai pregar essa mensagem aqui, não precisa falar que você estudou comigo, que você aprendeu comigo, não. Tá bom? Prega essa mensagem, prega aquilo que Deus colocou no teu coração. Chega no final da pregação, pergunta se alguém quer aceitar Jesus, chama as pessoas na frente para orar, ora por elas, incentiva as pessoas a praticarem a palavra que você pregou. Amém? Lembrando que o tema dessa mensagem é o preço do pecado. Agora fez todo sentido para você. Porque o tema da minha mensagem se chama o preço do pecado. Porque você entendeu todo o texto, todo o contexto. Isso que é estudar o texto e o contexto, gente. Olha só como ficou fácil de você pregar essa mensagem. Eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque através dessa mensagem você vai ganhar almas. Através dessa mensagem vão abrir mais portas para o seu ministério. Imagina você pregando lá, as pessoas aceitando Jesus. Aí no final do culto, os irmãos chegam assim, irmão, me passa o seu número, que eu vou levar você para pregar na minha igreja. Aí daqui a pouco já vem outro irmão, irmã, passa o seu número aí que eu vou levar você para pregar no congresso, para pregar no culto de jovens. Vai ser isso que vai acontecer na sua vida. Você só precisa começar a se preparar, cada vez melhorar mais, buscar o Senhor, porque as portas de Deus vão se abrir para a tua vida. Chegou um novo tempo para você. Chegou um novo tempo para sua família, chegou um novo tempo para o seu ministério, chegou um novo tempo para a sua história. Você crê nisso? Você crê que isso é só o começo de um novo tempo para você? Ah, meu irmão, minha irmã, chegou a hora. Chega de perder tempo. Chega de ficar rejeitando oportunidade. Chega de ficar com medo de pregar. Chega de ficar com medo das críticas. Chega de ficar com medo da opinião dos outros. Chega de ficar com medo de pegar no microfone. Você vai pregar em qualquer lugar, no ponto de ônibus, na igreja, no congresso, na rua, na favela. Qualquer lugar você vai pregar, no hospital. Deus quer te usar. Você só precisa se capacitar. As oportunidades estão aí.
Deus quer te dar novas oportunidades, mas você precisa se preparar. Então, você que quer estudar comigo, clica no link aí da descrição do vídeo, ok? Se inscreve no curso. Você que está no meu Instagram, clica no link do perfil, se inscreve no meu curso e nós vamos estudar juntos a palavra de Deus.